Radharani Bhajani Namaste Saraswati Nirvishesha Prabhu Jai Shri Krishna Shri Advaita Hare Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Jai Jai Prabhupada, Okay. Como é mesmo o título dessa minha apresentação? Vivahut encontra a paz interior. Ah, tá. Então, vamos falar dessa nossa heroína, Vivahut. Aqui já estamos terminando essa narrativa dos ensinamentos de Kapila Devi para sua mãe, Vivahut. E a história dela é muito impressionante, né? Ela era uma princesa, né? Filha de Swayambhuva Manu. Assim, a personalidade mais poderosa, assim, da administração universal. E ela resolveu se juntar e ter um matrimônio com um sadhu, né, que morava na floresta, né? Morava numa caverna, né? Completamente renunciado, né? E ela passou no teste e ele foi aceita por Kardama Muni. E seguiu por anos ali, imagina, morando numa caverna, sujeitando assim as maiores austeridades possíveis, assim que acho que nenhum de nós poderíamos suportar. Assim. Assim, é até descrito no Srimad Bhagavatam, né, que ela ficou assim, desfigurada, né, assim, pele e osso, os cabelos todos emaranhados e tudo, assim, né? Imagina, uma princesa, né? Aí ela se manifestou que, bem, já fui longe demais. Né? Aí o Kardama manifestou uma mansão assim, com todas as facilidades materiais possíveis e imagináveis. Assim. E o casal gerou um filho que era a própria personalidade de Deus, olha só, devido
devido ao padrão espiritual que eles se desenvolveram, né? Tiveram esse privilégio. Então, depois, Mataji Devahuti viveu assim com muitas facilidades materiais, mas em casa tinha seu filho, uma personalidade divina, né? Uma alma autorrealizada, né? Que começou a ensinar sua mãe sobre o conhecimento espiritual. E todo esse conhecimento que foi aqui registrado aqui, agora aqui nessa passagem aqui, Maitreya Muni está descrevendo para a Vidura, assim, outra personalidade santa, né? Maitreya Muni que esteve presente com Krishna, como quando Krishna estava saindo desse planeta. Mas, quer dizer, não é também uma personalidade assim qualquer, não. E esse conhecimento ficou registrado aqui para a posteridade, né? Esse ensinamento E o exemplo de Devahuti ficou também registrado. Depois, aí foi descrito que depois de algum tempo, Kardama Muni falou assim, bem, agora as coisas já estão encaminhadas, meu filho já está crescido, está ensinando a sua mãe sobre conhecimento espiritual, agora vou voltar para a minha caverninha. E renunciou tudo, né? Impressionante, né? Renunciou tudo. E ficou mãe e filho na mansão. E aqui diz aqui alguns versos anteriores que o próprio Kapila Deva disse, minha querida mãe, o caminho da autorrealização que eu acabo de ensinar-te é muito fácil. Poderás executar esse sistema sem dificuldade e seguindo, dentro em breve tu te liberarás, mesmo dentro de teu corpo atual. Cumprida assim sua missão, a Suprema Personalidade de Deus, Kapila, após instruir sua amada mãe, pediu-lhe permissão e deixou seu lar. E também foi embora. Não se tem aqui relato aqui no Srimad Bhagavatam, né? Qual foi assim a sequência da vida de Kapila Muni, assim, né? Fica esse vazio, assim, né? E daí? O que ele fez? Como é que foi? Qual foi depois disso? O que aconteceu? Não tem, né? Mas é outro... Ele seguiu o caminho do pai, né? Kardama Muni, né? Tinha o exemplo do pai, né? Ele seguiu, né? Aí vamos ver como é que ficou assim a senhora, a Devahuti, ficou sozinha, né? Aí vamos ver agora essa sequência diversa aqui que fala sobre a experiência dela. Assim, coisa muito... Só uma descrição, né? Só tem uma descrição, assim,
do seu comportamento, né? Conforme fora instruída por seu filho, Devahuti também começou a praticar Bhakti Yoga naquele mesmo ashram. Ashram que era uma mansão, né? Ela praticou Samadhi na casa de Kardama Muni, que era tão belamente decorada com flores, a ponto de ser considerada a coroa de flores do rio Sarasvati. Srila Prabhupada comenta, Devahuti não deixou o lar, visto que jamais se recomenda que uma mulher deixe seu lar. Ela é dependente. O próprio exemplo de Devahuti foi que, quando ela era solteira, ficou sob os cuidados de seu pai, Swayambhuva Manu. E depois Swayambhuva Manu a deu em caridade a Kardama Muni. Ela ficou sob os cuidados do esposo em sua juventude. Quando nasceu Kapila Muni, seu filho, logo que seu filho cresceu, seu esposo deixou o lar, e de forma semelhante o filho, após cumprir seu dever para com sua mãe, também partiu. Ela também poderia ter deixado o lar, mas não o fez. Pelo contrário, permaneceu em casa e continuou a praticar Bhakti Yoga, da maneira como aprendera de seu grande filho Kapila Muni. E devido à sua prática de yoga, todo o lar se tornou como uma coroa de flores sobre o rio Sarasvati. O verso seguinte, ela começou a banhar-se 3 vezes por dia, e assim seu cacheado cabelo negro gradualmente se tornou grisalho. Esses são os detalhes. Devido à austeridade, aos poucos seu corpo foi emagrecendo, e ela usava roupas velhas. Eu também gosto de usar roupas velhas. Roupa nova, bicho. Então, assim, interessante, né, os detalhes, né, que está sendo descrito aqui da Mataji Devahuti. Outro verso. O lar e a parafernália doméstica de Kardama. Aliás, não é Kardama, é Kardama. É um nome assim. O lar e a parafernália doméstica de Kardama, que era um dos Prajapatis, mas só teve um filho, né? Prajapati é os progenitores da humanidade. Mas teve um filho só. Desenvolveram-se de tal maneira, em virtude de seus poderes místicos de austeridade yoga, que às vezes sua opulência era invejada por aqueles que viajam pelo espaço exterior em aeroplanos. Olha só, os semideuses. Interessante isso, né? Srila Prabhupada diz, a afirmação desse verso de que os afazeres domésticos de Kardama Muni eram invejados, inclusive, por pessoas que viajam pelo espaço exterior, refere-se aos cidadãos do céu. Suas aeronaves não são como aquelas que inventamos na era moderna, que voam somente de um país a outro e fazem um barulho grande, né? Seus aviões eram capazes de ir de um planeta a outro. Olha só. Há muitas de tais afirmações no Srimad Bhagavatam, a partir das quais podemos compreender que havia facilidades para viajar de um planeta a outro, especialmente no sistema planetário superior. Assim. Então, aqui os semideuses invejavam a opulência da mansão de Devahuti, né? A opulência do lar de Kardama Muni era assim descrita. Olha os detalhes só. Os lençóis e colchões
eram todos tão brancos como a espuma do leite. As cadeiras e os bancos eram feitos de marfim e cobertos de rendas com filigramas douradas. E os divãs eram feitos de ouro e tinham almofadas muito macias. Sofisticado, né? As paredes da casa eram feitas de mármore de primeira qualidade, decoradas com joias preciosas. Não havia necessidade de luz, pois o palácio era iluminado pelos raios destas joias. Toda a comunidade feminina do palácio vivia amplamente ornamentado com joias. Prabhupada diz que o costume da civilização védica era que tudo o que era usado nos afazeres domésticos tinha que ser valiosos. Hoje em dia tudo é de plástico. É verdade. Assim. O complexo da residência principal era cercado por belos jardins, com doces flores aromáticas e muitas árvores que produziam frutas frescas e eram altas e belas. O atrativo desses jardins era que pássaros canoros costumavam pousar nas árvores e suas vozes melodiosas, bem como o zumbido das abelhas, faziam toda a atmosfera a mais agradável possível. Quando Devahuti entrava naquele aprazível jardim para tomar seu banho no lago repleto de flores de lótus, os companheiros dos cidadãos do céu, os Gandharvas, cantavam sobre a gloriosa vida familiar de Kardama. Seu grande esposo, Kardama, dava-lhe toda a proteção a todo momento. Prabhupada comenta, o relacionamento ideal entre esposo e esposa é muito bem descrito nesse verso. Kardama Muni dava a Devahuti toda espécie de confortos, cumprindo seu dever de esposo, mas ele não estava de modo algum apegado à sua esposa. Logo que Kapiladeva, seu filho, cresceu, Kardama deixou de vez toda ligação com a família. Do mesmo modo, Devahuti era filha do grande rei Swayambhuva Manu e era qualificada e bela, mas dependia inteiramente da proteção de seu esposo. Assim. Então, de acordo com o Manusmriti, o livro de lei dos Vedas, as mulheres não devem ter independência em nenhuma fase da vida. Na infância, a mulher deve viver sob proteção dos pais, na juventude, sob a proteção do esposo e na velhice, sob a proteção dos filhos crescidos. Devahuti demonstrou todas essas afirmações da Manusamhita em sua vida. Como criança, ela dependia de seu pai, mais tarde era dependente de seu esposo, apesar de toda a opulência dela, e por fim passou a depender de seu filho Kapiladeva. Verso número 20. Embora sua posição fosse singular sob todos os pontos de vista, a Santa Devahuti, apesar de todas as suas posses que eram invejadas, inclusive pelas senhoras dos planetas celestiais,
Imagine do planeta terrestre, né? As senhoras terrestres. Iam se morrer de inveja, né? Imagina. Ela abandonou todos esses confortos. Ela só lamentava que seu grande filho a houvesse deixado. Significado. Debarut não sentiu tristeza em absoluta ao ter que abandonar seus confortos materiais, mas sentia-se muito triste devido à separação de seu filho. Por que estava ela tão apegada a seu filho? A resposta encontra-se no verso seguinte. Ele não era um filho comum. O filho dela, era a suprema personalidade de Deus. Portanto, só se pode abandonar o apego material quando se tem apego à pessoa suprema. Explica-se isso na Bhagavad Gita, Param Drishtva Nivartate. Somente quando temos realmente algum gosto pela existência espiritual é que podemos relutar em seguir o modo de vida materialista. Então, isso é um ensinamento muito precioso, né? Porque é aquela questão, como nós podemos ficar livres do apego material. Para ficar livre do apego material, porque o apego material, apego às coisas relacionadas com o nosso corpo, né? É muito forte, né? É muito forte. Apego, é como diz no Srimad Bhagavatam, Janasya Mohoyama Ramameti, Aham e Mama. Essas são as duas potências do falso ego. Aham e Mama. Esse falso ego é tal coisa, né? Esse falso ego é o grande vilão, né? O tal do falso ego, né? Mas ele deve ter alguma função, né? Ele tem alguma função, né? Porque ele é a primeira cobertura da alma. Quando a pessoa vai ter que, assim, passar um período nessa atmosfera material, né? Então, a primeira cobertura da alma é arrancar o falso ego. E ele dá essa noção de aham e mama. Aham, eu sou esse corpo, mama, essas coisas me pertencem. Né? Porque se a pessoa vive aqui nesse mundo e não tem esse aham e mama, esse é um problema, né? Por exemplo, se a pessoa não tem essa sensação de que eu sou o corpo, ela podia, por exemplo, passou 2 meses e ela não comeu nada. Ela não trata do corpo, não toma banho, não faz nada com o corpo, e o corpo está num estado miserável, mas se ela não tem o aham, eu sou esse corpo, a gente trata do corpo, né? E se ela não tem o mama, você pergunta assim, onde você mora? Não sei. Não tem nada, né? Assim, não tem mama, né? Então, assim, é uma preservação, né? O falso ego é para a gente preservar a nossa vida no mundo material, né? Mas esse conceito fica tão arraigado na consciência que aí começa o problema, né? Se você quer se desligar desse envolvimento material, e você está ali arraigado com esse conceito de aham e mama,
Aí é o problema, né? Então, você tem que vencer essa ação do arrancara. E você só pode vencer essa ação do arrancara com filosofia. Você tem que entender mesmo a dinâmica da vida, você tem que entender como é que são essas forças agindo em você. Como a Arjuna perguntou a Krishna, o que impele a pessoa a cometer atos pecaminosos, mesmo contra a sua própria vontade? Né? E aí Krishna explicou, né? Rajaguna, o modo da paixão, e o modo da ignorância também. Assim, são essas forças que a gente tem que entender, a gente tem que entender mesmo a dinâmica da vida. E o apego é uma coisa natural, né? O que você gosta, você fica apegado. Isso é natural, né? Agora, tem o ponto que o apego ele pode se tornar neurótico. Aí é tal coisa, né? Tem hora de se apegar e tem hora de se desapegar. Isso daí é um conhecimento muito importante, né? Porque é dito também que o apego é uma das maiores fontes de sofrimento. O apego. Se a pessoa termina o final da vida e está ali apegado, o apego maior é o apego da família, né? Família, apego dos bens, apego das propriedades, tudo ali, tá? Porque a pessoa vai ficando velha e está perdendo a vitalidade, está perdendo a flexibilidade, perdendo a memória, tudo. Então, para compensar, se compensa nos apegos. Aqui na nossa cultura ocidental, a gente não tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento de você se desapegar no final da vida. E as pessoas terminam a vida completamente apegadas. Aí essa separação é inevitável, aí é tudo muito traumático, então é aquele sofrimento, aquela choradeira, aquela coisa assim, que pode ser evitada, né? Tem que sair assim leve, né, dessa vida, né, o final do ciclo, né? Então tem que se entender bem essa dinâmica do apego. E aqui está falando aqui a Mataji Devahuti estava apegada a seu filho, porque seu filho era a própria personalidade de Deus. Então, a única maneira da pessoa vencer o apego material é se apegar às coisas espirituais. Não tem outra. A repressão não vai funcionar. Assim, agora eu vou desapegar de tudo. Aí fica apegado a esse desapego. Não consegue se desvencilhar, né? Que nem o desejo, né? Agora eu vou acabar com o desejo, vou acabar com o desejo. Já é um desejo. Aí já se deu, já enrolou, né? Assim, né? Então, assim, né? Aí tem que entender isso, né? É como a última fase da vida, assim, é como eu expliquei ali, as 4 fases: fase de estudante, depois a fase de familiar e profissional, depois a fase da aposentadoria e, por fim, a saída desse mundo, né? E nessa fase da aposentadoria, que o pessoal está se desperdiçando, estão caindo na armadilha. Qual é a armadilha? A armadilha da acomodação. Acomodou, caiu na armadilha. Vai sofrer na última fase, que é a saída desse mundo. Nessa fase da vida é hora de se preparar para a última fase, né? É como aqui Devahuti está preparada, né? Para enfrentar essa última fase da vida. Mas se você desperdiça isso, vai sofrer. Bem, vamos ver aqui.
tem mais 2 versos. Verso 21. O esposo de Deva-Ruth já havia deixado o lar e aceitado a ordem de vida renunciada. Então, seu único filho, Capila, deixou o lar. Embora conhecesse todas as verdades sobre a vida e a morte, embora seu coração estivesse limpo de toda sujeira, ela estava muito pesarosa com a perda de seu filho, assim como uma vaca é afetada quando perde seu bezerro. Mas isso aqui, assim, em termos espirituais, isso daí é a saudade, né? É a saudade de Krishna, né? Ela assim pesarosa, se lamentando pelo seu filho, mas isso daí é saudável em termos espirituais, porque seu filho era uma pessoa liberada, uma personalidade divina. Então é completamente saudável essa angústia, essa aflição que ela está sentindo, né? Srila Prabhupada diz: uma mulher cujo esposo está ausente ou adotou a ordem de vida renunciada não deve ficar muito triste, porque ela ainda tem a presença do representante do esposo, seu filho. Nas escrituras védicas afirma que Atmaiva Putro Jayate, o corpo do esposo é representado pelo filho. Falando estritamente, uma mulher nunca fica viúva se tem um filho crescido. Deva-Ruth não estava muito preocupada enquanto Kapila Muni estava ali, mas com sua partida ela ficou muito aflita. Ela se entristeceu não por causa de sua relação mundana com Kardama Muni, mas sim por causa de seu amor sincero pela personalidade de Deus. Toda mulher pode classificar-se tanto quanto Deva-Ruth, em consequência do que poderá ter a divindade suprema como seu filho. Se a suprema personalidade de Deus pode aparecer como filho de Deva-Ruth, também pode aparecer como filho de qualquer outra mulher, contanto essa mulher seja qualificada. Quem obtém o Senhor Supremo como filho pode ter o benefício de criar um bom filho nesse mundo, e, ao mesmo tempo, ser promovido ao mundo espiritual para tornar-se companheiro pessoal da personalidade de Deus. Aí Maitreya Muni comenta para Vidura: ó Vidura, assim sempre meditando em seu filho, a suprema personalidade de Deus, Kapila Devi, ela logo se desapegou de seu lar belamente decorado. Quer dizer, ela se desapegou também da sua mansão, toda a sua facilidade material, né? Srila Prabhupada comenta aqui assim, diz assim: a menos que estejamos capazes de transferir nosso apego à suprema personalidade de Deus, não há possibilidade de livrar-nos do apego material. Está aqui. Então, isso é o que a gente tem que cultivar, né? Cultivar esse apego espiritual, né? Cultivar esse apego pela prática de Bhakti Yoga, o apego de ouvir sobre tópicos da consciência de Krishna, o apego de associarmos com os devotos, o apego de visitar os lugares sagrados de peregrinação. Então, assim, temos que desenvolver esses apegos, né? Essa é a fórmula. Essa é a fórmula de sair bem dessa vida.
Então, por exemplo, estamos aqui lembrando esse passatempo aqui de Devahuti, Kardama Muni, Kapila Deva. Isso daí tem que ficar fixo na nossa mente, porque a qualquer hora a gente pode meditar nisso. Isso é um tópico completamente espiritual, né? Isso daí é para libertar as nossas amarras e nossos apegos aqui das coisas materiais, desse corpo material, né? Então, esse conteúdo do Srimad Bhagavatam é muito importante por causa disso. Esse é o material da nossa meditação, para a gente se desligar dessas coisas desse mundo material. O último verso aqui dessa descrição diz assim: Jayati Bhagavati Rupam Yadaha Jana Gocharam Sutta Prasana Vadhanam Samasta Vyasta Chintaya. Depois disto, tendo ouvido com grande ansiedade e com todos os pormenores da parte de seu filho Kapiladeva, a eterna sorridente personalidade de Deus, Devahuti se colocou a meditar constantemente na forma de Vishnu do Senhor Supremo. Shri Devahuti ki. Algum comentário, alguma pergunta? Como é que é? Ah, é 26? Pensei que era 23. Ah, então vamos em frente. Ainda tem um tempinho. Bhakti Pravaha Yogena Vairagyena Balyasa. E continua os versos. Devahuti o fez ocupando-se seriamente em serviço devocional. Como era forte em sua renúncia, ela aceitava apenas o necessário para o corpo. Ela se situou em conhecimento devido à compreensão da verdade absoluta. Seu coração se purificou, ela se absorveu plenamente em meditação na Suprema Personalidade de Deus, e todos os temores decorrentes dos modos da natureza material desapareceram. Sua mente se absorveu por completo no Senhor Supremo e ela automaticamente compreendeu o conhecimento do Brahman impessoal. Como uma alma realizada em Brahman, ela se livrou das designações do conceito materialista de vida. Assim, todas as dores materiais desapareceram e ela alcançou bem-aventurança transcendental. Aqui diz que ela automaticamente compreendeu o conhecimento do Brahman impessoal. É como Jiva Goswami diz que o Vaishnava não tem medo do Brahman impessoal. Brahman e Krishna é a mesma coisa. Assim. Inclusive, ele, quando escreveu a sua obra-prima, os Sat Sandarbha, os 6 Sandarbhas, né? Então, ele escreveu Tattva Sandarbha, Paramatma Sandarbha, Bhagavati Sandarbha, Krishna Sandarbha, Bhakti Sandarbha, Priti Sandarbha. Ele falou assim: eu não vou escrever Brahman Sandarbha, não. Porque, como diz no Brahma Samhita, Yasya Prabha Prabhavatu Jagadanda Koti Kotisha Shesha Vasudadi Binam. Esse Brahman
ele é a refulgência do corpo de Krishna. Então, tudo isso referente a Brahman para o Vaishnava está ligado diretamente com Krishna. Agora, o Brahman dos impersonalistas é abstrato, é uma especulação. É uma especulação. O Nirguna Brahman, sem qualidades, não, isso não tem. Não tem uma substância sem seu atributo, sem qualidades. Você não pode separar aqui o azul aqui da hortênsia. Não dá. A substância, ela tem qualidade. Então, as qualidades estão sempre presentes no Brahman. Assim. Tudo bem? Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. É sabido que a mãe de Barroso, ela, embora o Kardama Muni fosse um bhakti perfeito, mas ele tem os poderes místicos. Então, o processo de Patanjali, né? O processo, inclusive, o estudo analítico da matéria. Ela sendo, praticando esse processo, né? Que foi o que deu para ela, né? Que foi da Stanley, ela podemos dizer que ela realizou por ter sido Krishna como misericórdia e poder servido ao ouvido, processo de estrada, e ter servido aos filhos, né? Acima de tudo, ela criou, Não, isso está bem explicado aqui. Né? Agora, poderes místicos também Prabhupada tinha, né? Transformou hips em raps. Então, assim... Isso eu lembrei que já está incutido, os poderes místicos já... Assim. Tudo bem? Shila Prabhupada aqui, já.